Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos dar graças a Deus pela oportunidade de realizar essa formação. Vocês que nos acompanham, sintam-se acolhidos. Nós hoje teremos a presença de Padre Crispim Guimarães. Ele é o assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB e secretário executivo da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. O tema de hoje da formação é a visão global da Pastoral Familiar. Estamos aguardando vocês a participarem. A gente pede que deixe seu nome e a paróquia e a cidade de onde está participando. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente pode dar início invocando o Espírito Santo de Deus, para que ele nos ilumine, abra os nossos corações para tudo que nós vamos partilhar hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Era um momento muito desejado esse nosso encontro, que nós tínhamos inicialmente organizado para se iniciar no mês de abril, mas devido às situações que aconteceram, as mudanças, nós estamos, nesse momento, tendo essa oportunidade de fazer esse nosso encontro da pastoral familiar, essa pastoral que amamos tantos, e que precisamos de muitas informações para que cheguem até vocês. E essa oportunidade excelente que temos nesse dia de hoje, vamos aproveitar, ficar atento, façam perguntas, façam anotações. Padre Crispim estará disposto a responder todas essas nossas perguntas. Essa nossa ansiedade que temos em aprender. Então, é uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar. E que hoje, nesse dia, que a Nossa Senhora das Grotas nos ilumine, Santo Antônio, que está no nosso novenário também, aproveitar para que nos ilumine, para que possamos ter boas formações nesse nosso tempo que temos disponível hoje. E a gente chama para partilhar conosco esse tema Visão Global, o Padre Crispim Guimarães, e ele vai se apresentar. Olá, boa noite. Bom, eu sou, como já foi dito, Padre Crispim Guimarães, atualmente nessa função na CNBB, junto à Comissão Episcopal para a Vida e Família e à Comissão também da Pastoral Familiar. Sou natural aí, bem pertinho de vocês, de Euclides da Cunha, embora já tenha uns 30 anos que estou fora da região, mas volto sempre, todos os anos eu vou visitar a minha mãe. E sou do clero de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A Bahia está em um extremo, né, e o Mato Grosso do Sul está em outro extremo. Então, eu gosto de coisas extremas, né? E eu sempre brinco com o Dom Ricardo, que ele foi me achar aqui fugindo para o Paraguai, que eu estou do lado do Paraguai, né? Para me levar para a comissão. Antes de assumir o trabalho de secretário, eu já trabalhava aqui no regional, com a pastoral familiar, tinha trabalhado na diocese, depois no regional, e me especializei também com mestrado e parte do doutorado em pastoral familiar também. Quer dizer, não em pastoral familiar especificamente, mas na questão família, dentro do viés da psicologia, tá? Então, é isso mais ou menos que a gente tem trabalhado nesses anos. E agora estamos há quase um ano na Secretaria Nacional. Mais uma vez, seja bem-vindo, padre. É com muito carinho que o recebemos. Obrigado. Posso ir direto, então, já? Como é que eu faço? Pode ir, pode. Bom, eu pensei de pegar os fundamentos da pastoral familiar e trazendo as questões desde a sua fundação
e como ela está estruturada hoje, né? Como a pastoral familiar está estruturada, dizendo que é a pastoral familiar, porque às vezes a gente confunde algumas coisas quando a gente fala de pastoral familiar, ou diz que existem pastorais familiares, né? Então, para a gente tentar deixar mais claro, acho que talvez vocês já saibam, né? Talvez eu não vá dizer nada demais, mas vamos recordar algumas coisas que durante esses anos, 40 anos aproximadamente, né? Nós temos trazido à tona a partir dos documentos da igreja. Então, eu vou mesclar os slides que eu preparei com estas imagens ao vivo aqui com vocês também, tá? E depois nós podemos responder as perguntas no final ou no meio, não sei, dependendo daquilo que vocês queiram. Talvez facilite deixar para o final, porque aí eu vou pegando todas as perguntas e vou respondendo. Mas, qualquer coisa, a gente também pode responder pelo meio. Bom, este é o símbolo da pastoral familiar, todo mundo conhece, eu já vi aí na tela do casal, que está ali de fundo, este símbolo. Quando a gente olha para a pastoral familiar, nós vamos, como diz esse slide, lembrar que ela é uma resposta da igreja às dificuldades da família hoje. Por exemplo, a Amores Letícias, que tem 4 anos, ela é já mais avançada do que a Familiares Consórcio, que vai fazer 40, tem 39. Por quê? Porque a família de 40 anos atrás evoluiu bastante em alguns aspectos e retrocedeu em outros aspectos. Então, se há 40 anos atrás a pastoral familiar dava uma resposta para aquelas situações, hoje precisa olhar situações que estão se aprofundando ainda. Então, ela acaba sendo esse serviço de apoio às famílias, partindo da sua própria realidade. Então, nós vamos lembrar que a pastoral familiar, ela vai entrar nestes planos de Deus como parte da formação para a família. Então, ela deve ser uma pastoral eficaz e atuar não só nas consequências, mas nas causas dos problemas, né? Então, devemos lembrar dos problemas. Por isso, pastoral familiar, ela trabalha com os valores mais profundos, humanos e cristãos, né? Então, veja como é importante a gente ter essa dimensão, né? Vamos repetir nesse slide, quando a gente pensa em pastoral familiar, para lembrar que a pastoral familiar é um serviço. É um serviço que tem metodologias, né? É um serviço que traz aquilo que é da própria família, mas que não se resume o que a gente pensa de grupos, né? Porque quando é um serviço que é aberto a todos, a todas as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a esse serviço. Então, por isso, não podemos olhar a pastoral familiar de forma reduzida, né? Então, partindo da realidade, a pastoral familiar vai estabelecer relacionamentos e formas novas conforme o plano de Deus que pede para cada época, né? E aqui é que está, abrange toda a realidade, E por isso que hoje, quando a gente fala de Amores Letícia, né, para atualizar as realidades da pastoral familiar, nós falamos de acolher, né, 3 verbos importantes que nós vamos encontrar já no final da Amores Letícia: acolher, acompanhar e inserir, né? E quem sabe até discernir, poderiam ser 4, né? Acolher, acompanhar, discernir e inserir. Porque é para abranger a vida da pessoa toda e de todas as pessoas, não é para ficar localizada aqueles que vêm à igreja ou aqueles que pertencem a um grupo paroquial a partir da implantação da pastoral familiar. A implantação, embora ela tenha pessoas específicas, ela deve estar aberta para esse grande leque que vai ao encontro de todos, nas suas diversas realidades. Portanto, é uma pastoral que promove a inclusão e procura resgatar os valores cristãos e da dignidade da pessoa humana. Então, nós vamos olhar aqui, o Concílio Vaticano II é que dá o grande pontapé
para o início da pastoral familiar, porque ele começa a olhar o mundo a partir da realidade. Até então, nós tínhamos, muitas vezes, uma idealização de mundo, mas, com o Concílio Vaticano II, o mundo vem à igreja e diz, olha, nós estamos assim, o mundo somos nós, né? E o mundo apresenta à igreja os problemas, e a igreja, portanto, abre este leque para olhar os problemas do mundo, que são problemas concretos a partir da realidade das pessoas, né? Nós fazemos parte do mundo, estamos inseridos nele. Então, quando a gente vai olhar o nascimento da pastoral familiar, nós temos que pegar aqui alguns pressupostos. Por exemplo, no ano 80, nós temos a realização do Sínodo dos Bispos, com o Papa João Paulo II, logo no início do pontificado do Papa João Paulo II, e esse sínodo vai oferecer ao Papa estudos e realidades, testemunhos vindos do mundo todo, que desencadearam depois na exortação apostólica Familiares Consórcio, que vamos celebrar 40 anos no próximo ano. Então, já anuncio para vocês que no próximo ano nós teremos um grande congresso em Aparecida de moralistas para discutir da Familiares Consórcio a Amores Letícia, porque vamos celebrar 40 da Familiares Consórcio e 5 da Amores Letícia. E depois nós já vamos sair desse congresso dos moralistas para o simpósio de Aparecida no último final de semana de maio do próximo ano. Então, quem puder ir a Aparecida será bem acolhido lá. Quem não puder, nós vamos transmitir tudo pelo nosso canal do YouTube. E depois, aqui nós temos, nessa mesma caminhada, depois tem os documentos da igreja, obviamente, no Brasil, mas nós temos Santo Domingo, 1992, a Conferência Latino-Americana, que fala da questão da enculturação, que é muito interessante, e depois nós temos Aparecida, em 2007, que fala do encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. E em 93, um documento muito importante, que se baseia na exortação Familiares Consórcio, é o documento 65. Então, a pastoral familiar no Brasil, que serve de subsídio para a implantação da pastoral nas paróquias. E também é importante a gente fazer um pressuposto. Durante muito tempo, nós tivemos, assim, uma certa dificuldade de relacionamento com os movimentos eclesiais. Eu vivi, que sou padre já há alguns anos, vivi bem isso aqui. As pessoas tinham muita dificuldade de aceitar os movimentos e os movimentos de aceitar a própria pastoral familiar. Sendo que, quando a pastoral familiar nasceu no Brasil, como eu disse, tendo o pressuposto da Familiares Consórcio, foi chamado exatamente os movimentos para que desse uma contribuição, os movimentos que trabalhavam com famílias. E foi a partir dessas experiências que surgiu a pastoral familiar como um grande guarda-chuva, né? Essa expressão vocês já ouviram. Esse grande guarda-chuva significa olhar para todos, e todos estão debaixo desse guarda-chuva. Embora você possa ter carismas diferentes, né? Serviços diferentes, mas trabalhamos com famílias, né? E ainda tem as pastorais afins que trabalham com família. Você imagina a pastoral da criança. Tem tudo a ver com a pastoral familiar. Tudo a ver. Pensar na pastoral carcerária. Tem tudo a ver com a pastoral familiar. Vai olhar porque é que alguém está no cárcere. Vamos ver que o problema é familiar. Então, o papel dos movimentos naquela época e agora também, né? Então, na nossa gestão agora, nós estamos procurando nos aproximar também dos movimentos para ver o que é que nos une. Nós falamos de Semana de Unidade pelos Cristãos e, às vezes, não somos capazes de fazer unidade dentro do nosso próprio quintal, né? Então, no dia 14 de março, nós tivemos uma grande reunião com os 9 maiores movimentos do Brasil, que são movimentos também internacionais. Foi muito, muito interessante. E estamos percebendo, né, que se a gente não trabalhar juntos, vamos perder as famílias. Então, naquela época, já havia este trabalho com os movimentos, e os movimentos foram também, aos poucos, contribuindo, mas com o tempo se afastaram um pouco, e nós também nos afastamos, e agora estamos percebendo que depois da maturidade a gente começa a perceber que a gente briga por bobagem, né? Poderia fazer muito mais coisas juntos também.
Então, o Papa Bento XVI, em 2007, disse que a família deve ser ajudada por uma pastoral familiar intensa e vigorosa. Intensa e vigorosa. Vocês certamente já ouviram a expressão de uma pastoral transversal, né? A pastoral que passa, né? Transversal em todas as outras. Porque tudo que a gente tem na igreja, se a gente buscar o fundamento, vai estar na família, né? Pastoral da criança, pastoral litúrgica, as pessoas que trabalham são famílias e deveriam evangelizar as suas famílias também a partir da própria liturgia. Pastoral da catequese, que é pastoral mais afim do que a pastoral da catequese, né? Então, tudo é transversal, tudo é atravessado pela questão familiar. Por isso, a família não pode ficar fechada em grupos. Ela deve ser, a pastoral familiar deve ser aberta para ver o todo, né? Depois, nós vamos olhar a missão da pastoral familiar, né? Que é a missão de defender e promover a pessoa em todas as etapas da sua vida. Por isso, nós também temos muito a ver com a questão da vida. E aí, Comissão Vida e Família, que a gente quer articular melhor agora, a partir desse tempo, né, da nossa gestão, para articular melhor ainda. Os valores da vida, os valores cristãos têm tudo a ver com a pastoral familiar. Por isso, devemos nos articular dentro da igreja, por isso falei dos movimentos das pastorais afim, e também fora da igreja, com aquelas pessoas que têm, quando se fala em valores da vida e outros valores que comungam conosco, que têm influência na sociedade, porque somos uma sociedade plural, né? Foi a época em que a igreja era 90%, 99% e todo mundo ouvia a igreja, né? Hoje em dia, vocês sabem que às vezes o pessoal não quer mais nem ouvir a igreja. Bom, e as metas, nós temos que lembrar que é formar agentes qualificados, porque estamos numa sociedade desafiadora. Aí tem a questão das mídias, graças a Deus estamos nos virando bem agora, né? E aprendendo cada vez mais a trabalhar com as novas mídias, que é uma revolução, essa grande mídia tende a passar. Essas mídias que nós estamos tendo acesso, se a gente tiver domínio, nós podemos influenciar muito de maneira positiva, ou, se não tivermos domínio, seremos influenciados de maneira negativa. Então, a defesa da família e a promoção dos valores. Promover a inclusão, veja que eu disse que é uma pastoral inclusiva, para dentro, no sentido que a gente traz para dentro as pessoas, nós não expulsamos ou deixamos à margem as pessoas, e essa pastoral que ensina e procura evangelizar, né, as pessoas, não só dentro do próprio templo, mas na escola, no trabalho e em todos os ambientes também, né? Ainda nós temos dar soluções e apoios às famílias aflitas, aí nós podemos olhar os casos especiais, que depois vamos tratar aqui, desenvolver uma cultura da fé, isso é muito importante, meus irmãos, porque, veja, a minha mãe é analfabeta, não sabe escrever o nome, praticamente não sabe, né? Mas a cultura da fé, quando eu cheguei na catequese, a cultura mesmo da fé, eu já tinha, porque a minha mãe me deu, né? Os pressupostos da fé, eu aprendi em casa, pela vida, pelo jeito de rezar, pelo amor às pessoas, esses são os pressupostos da fé. Então, na igreja, com a catequese, eu descobri as questões doutrinais, né? Uma ou outra coisa, acrescentadas a partir da doutrina da igreja. Mas a fé mesmo eu recebi na minha casa. Hoje, nós temos um problema. A igreja é chamada para não somente a doutrina, mas praticamente começar do zero, dando papinha na boca da criança, que às vezes já é adulta fisicamente, mas espiritualmente, em termos de fé, ainda é uma criança. Então, a comunidade precisa estar muito mais formada espiritualmente e também dentro do processo doutrinal para poder realmente atender os anseios que esta população que chega até nós hoje, batizada, aí volta o documento de Santo Domingo, batizada, mas não evangelizada. Foi jogada a água e dada a unção, mas parece que não pegou, né? Faltou realmente fazer o processo querigmático de assumir a fé, né?
Depois, auxiliar a acolher e realizar trabalhos com pessoas em situações mais diversas. Nós poderíamos colocar aqui, olhando para Amores Letícia e também para o magistério do Papa Francisco, o que ele chama de periferias. Quais são as nossas periferias? A gente fala de viúvas, a gente fala de casais de segunda união, mas já temos casais de terceira, de quarta, de quinta. Eu tinha um casal aqui na paróquia, quando morava em Dourados, na 7ª união. Imagina só. Então, por isso, segunda união, sim, mas a gente já usa a expressão novas uniões. Aí nós temos os migrantes, nós temos os desempregados, nós temos os alcoólatras, nós temos os outros que têm outros tipos de drogas, drogas ilícitas. Nós temos a problemática hoje da homossexualidade, né? E as relações parentais, pais e filhos que não aceitam e não são aceitos também, e não se aceitam. Depois, cônjuges que tinham relações homossexuais e agora entraram no casamento e têm crises profundas. Então, veja, são novas fronteiras ou são novas periferias que a gente não estava acostumado a trabalhar, né? Depois, atuar de maneira preventiva para formar famílias. Então, veja, trabalhar com namorados, né, para preparar bem, trabalhar com a catequese, com as pessoas que estão saindo da primeira Eucaristia, que estão saindo do crisma, trabalhar para que as pessoas, isso o Papa Francisco na Gaudete, não na Gaudete, mas na exortação sobre a santidade, Gaudete ex exultante, ele fala exatamente também sobre isso, da gente lembrar que ser solteiro pode ser também uma vocação para a santidade, né? E a gente também, como acompanhar essas pessoas solteiras, e valorizar as pessoas no engajamento de outras pastorais, na própria dimensão da comunidade. Não só pensar que seria para nós, mas para outras pastorais também. E acolher as pessoas nas diversas realidades que elas têm, né? Então, são metas, e aí articular com outras pastorais, e eu acho que a grande meta que nós temos é santificar os laços familiares, né? Então, trazer a família para conhecer o que é ser santo e provocar o desejo no interior do coração das famílias para a vida de santidade, tá? Então, só colocando aqui as nossas metas. Agora, tem outro processo, o processo da organização, né, que eu passo rapidamente, como é uma visão global, né, para que a gente possa entender um pouquinho como é que funciona. E depois, aquilo que eu vou passar aqui, que é a expressão do nacional, vocês vão perceber que se repete muito parecidamente nos regionais e se repete também nas dioceses, né? Porque as estruturas, elas vão saindo da CNBB, depois elas vão chegando nas paróquias, e as paróquias e as dioceses alimentam as estruturas que depois fazem chegar à CNBB. Por exemplo, eu era assessor da diocese, depois fui do regional. Foi a estrutura de cima que foi me ajudando a me formar, juntamente com os casais, para coordenar a diocese, assessorar, depois assessorar o regional, e agora estou da CNBB ajudando outras dioceses na base, e daqui a pouco dessa base vai surgir pessoas, casais, assessores e todos que vão assumir também essa estrutura macro, que é a estrutura nacional, né? Então, por isso que essa estrutura ela é importante também. Quando a gente pensa aqui na comissão Vida e Família, na qual estamos ligados como Comissão Nacional da Pastoral Familiar, então, esta comissão ela é formada por 3 bispos e por mim, Comissão Vida e Família. Então, os 3 bispos e eu formamos essa comissão. Agora, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, aí ela já é ampliada. Então, é o bispo presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família, os 2 bispos conselheiros, o assessor nacional, o casal nacional e os representantes dos regionais. Então, o bispo referencial do regional, o assessor do regional e o casal regional, dos 18 regionais, né? Agora são 18. Né? Então, também tem os representantes dos movimentos eclesiais. Por isso, quando a gente faz uma assembleia,
que tem um estatuto, essa estrutura deve estar presente. As pessoas devem, no mínimo, enviar representantes para que essa estrutura possa movimentar a mola do nacional, né? Então, por exemplo, o casal que é de Serrinha, né, e depois o Padre Edson, que é aí do Nordeste 3, de vocês, eles fazem parte dessa estrutura. E no regional, essa estrutura vai se repetir. Lá tem o bispo, que vai acompanhar, né, que é o bispo referencial, tem o assessor, no caso de vocês é o Padre Edson, tem o casal, isso vai acontecer também nas dioceses. Na diocese, a diferença é que o bispo naturalmente, o bispo diocesano, naturalmente, é o referencial da pastoral familiar. E as paróquias podem ter um pouco essa estrutura muito semelhante também, tá? Então, vocês vejam que é uma estrutura bem dinâmica. Agora, como é que está organizada a pastoral familiar? Em 3 setores, mas agora, daqui a pouquinho, eu não coloquei aqui ainda, mas daqui a pouquinho nós teremos um outro setor, que é o setor vida. Por isso, nós pedimos a cada regional que nos enviasse o nome de um casal para representar o setor vida, para fazer essa ligação pastoral familiar e as questões da vida, porque a nossa comissão é Comissão Vida e Família, né? Portanto, a vida deve estar representada nesses aspectos. É tanto que no INAPAF nós vamos criar um 4º módulo também sobre a vida. Então, pré, pós e casos especiais, né? Quando a gente fala de pré, nós vamos lembrar antes do casamento, né? Antes do casamento. Aí nós poderíamos pensar já numa pastoral batismal, porque é a preparação remota. Começa no útero da mãe. Por isso que uma pastoral, nós deveríamos ajudar como pastoral familiar, que as nossas dioceses tivessem uma pastoral batismal diferente. Não é que precisa ser aqueles que estão engajados nos grupos da pastoral familiar, mas a pastoral familiar devia alimentar famílias que se tornassem catequistas para o batismo, visitando nas casas, né? Porque nós tínhamos uma experiência bonita aqui na paróquia onde eu trabalhava, e na diocese, que os casais assumiram, e os casais novos, sobretudo, que participaram do acompanhamento, foram assumindo isso, de fazer a catequese batismal nas casas. Então, quando a pessoa ficava grávida, que vinha na igreja, começou a descobrir, né, que era bonito receber uma bênção na igreja quando ficava grávida. Então, vinha o casal para receber a bênção na missa dominical. E ali, depois, essa pessoa começava a se interessar, porque fica emotivamente tocada. Então, a gente destinava casais que necessariamente não precisaria estar dentro do grupo da pastoral familiar, mas é família. E preparávamos esses casais para começar a visitar nas casas. Já fazia a primeira catequese, a mulher ainda grávida. E depois acompanhava por 6 meses, fazendo a catequese na casa da família, já dando a benção da mãe também, né? Preparando com uma boa confissão antes do parto. Quando a criança nascia, fazia mais 1 ou 2 encontros, que às vezes tinha feito só metade, ainda na gravidez, e ia ajudando esta pessoa a tomar gosto pela igreja, não só vir no dia do batismo, mas tomar gosto para a igreja. E, quando possível, inserindo esses casais na própria igreja, ou na catequese, ou na liturgia, ou nos próprios grupos, tanto dos movimentos, como dos grupos já da pastoral familiar. Então, foi um trabalho muito bonito, que depois frutificou na diocese também. Então, o trabalho remoto começa no útero, e com a família toda. Depois, nesse trabalho do pré, é muito importante a conexão pastoral familiar e catequese. Também tem uma experiência que está surgindo, eu não sei se é só aqui eu que conheço, mas talvez tenha outras, o Brasil é tão grande, também de famílias catequistas. Famílias que vão para a catequese, o pai, a mãe, né, e os filhos. Às vezes até o menorzinho vai também para fazer parte da catequese, porque começa a interagir. E algumas dessas famílias, espertamente, começaram a marcar alguns momentos na casa deles, da própria família catequista, levava os catequizandos, fazia uma catequese ali, e depois começava a dizer assim, procure com seus pais qual é o dia que a gente pode fazer a catequese na sua casa. Porque aí ia envolvendo a família toda também. Né? Porque a questão é como acolher essas famílias e como inserir essas famílias na comunidade. Né? Veja,
o tempo do crisma, como seria importante a gente ter um pós-crisma com o trabalho da pastoral familiar, né? Como ajudar a formar pessoas para trabalhar com o pós-crisma. Este é um desafio que na Comissão Nacional nós estamos tentando enfrentar para ver se a gente consegue devagarzinho ter algumas experiências, né? Porque esses já são jovens. Como fazer com que esses jovens não se afastem da igreja, criando esse ambiente das pequenas comunidades familiares para jovens? Então, estamos estudando, vendo algumas experiências que alguns movimentos têm, para a gente não soltar esse pessoal depois do crisma também. As equipes Nossa Senhora, por exemplo, tem as equipes jovens. Então, com de 15, 16 anos, a pessoa já entra na equipe. E são jovens que evangelizam jovens. Grupos de 12, né? Não são grupos grandes, porque senão você se perde e não aprofunda conteúdos. Mas já existem experiências paroquiais também em alguns lugares muito interessantes. Depois, o namoro. Eu conheço algumas experiências, e tinha também aqui onde eu trabalhava, o trabalho de um casal que acompanha um grupo de namorados, por exemplo, na paróquia, 1 ou 2, dependendo do tanto de namorados. Se faz a propaganda, chama e começa um trabalho elaborado, com começo, meio e fim, e nós usávamos aquele material aos jovens com carinho, acho que era, aos jovens com carinho, aos jovens com afeto, da Pastoral da Juventude, porque esse é um trabalho pastoral da juventude e pastoral familiar. Você tem um casal que acompanha, mas são jovens casais de namorados que vão programando as reuniões, vão fazendo, e o casal só ajuda a programar. Esse é um trabalho que dá muito, muito certo e tem efeitos maravilhosos no pré-matrimônio, porque já introduz a pessoa na vocação matrimonial. E depois, aí nós temos um outro aspecto importante nessa formação, que é a formação próxima, que é o trabalho de evangelização dos noivos, que deve ser feito aí, hoje se fala muito do trabalho personalizado, que é o que a gente tem buscado imprimir também, né? Em alguns lugares estamos oferecendo já esse curso online, EAD, para que as pessoas realmente, nesse processo afetivo, que as pessoas que querem casar estão afetivamente abertas, que a gente aproveite para caprichar na evangelização, mas com o desejo de não parar aí, mas ir para frente, né? Ir para frente e deixar as pessoas cada vez mais inseridas na comunidade. Então, essa preparação próxima e a preparação remota, que é aquele momento que precisa fazer os últimos ajustes, a conversa com o padre, mas não precisa esperar esse tempo, pode fazer antes, e depois também se preparar para a celebração da festa do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Então, esse é o aspecto da parte pré. Na parte pós, nós temos aí, e aquilo que eu falei para vocês, um desafio grande, que é os casais recém-casados. Nas nossas pesquisas, os 2 primeiros anos são anos fundamentais para que a gente possa realmente preparar bem para que a pessoa vá se adaptando, né? Porque, veja, sobretudo nessa sociedade em que a nossa capacidade de resiliência é muito fraca, porque a gente não consegue mais se dobrar como bambu e depois voltar para o mesmo lugar, às vezes a gente se dobra e quebra, desses 2 primeiros anos, que são anos de adaptação, são fundamentais para que estes casais encontrem, né, um lugar na igreja. E aí é que eu falo que o pré é muito importante. O pré, se você tem um namorado, se você tem esse acompanhamento de noivos, o casal que acompanhou se torna um padrinho destas pessoas. Então, o que é que essas pessoas, quando têm as primeiras crises? Elas ficaram 8 meses com um casal evangelizado, que quis bem, que foi ao encontro, e agora, quando aparecem as crises, eles voltam a esses casais que foram acompanhar formadores para dividir seus problemas. Mas antes disso, é importante que a gente se antecipe e ofereça, né, grupos de recém-casados, materiais para os recém-casados, para que eles se aprofundem também esse tempo específico. Que eles não fiquem olhando para a época que eram solteiros, nem fiquem pensando quando serão avós. Mas nesse tempo presente de recém-casados, eles tenham, portanto, este espaço também de olharem para si e para a própria realidade, né? Depois, engajar esses casais que saem, né, já do pré-matrimônio
na paróquia. Por isso é importante a gente ter grupos de casais novos, que possam ser acompanhados, não que tenha um casal já mais experiente para mandar no grupo, mas para acompanhar, para ser conselheiro até eles terem independência. Integrar estes casais em outras realidades da própria paróquia, para que eles vençam o individualismo, vençam também tantas outras coisas. E o setor casos especiais, que aqui é para nós uma tarefa árdua, porque o casal que nós convidamos agora para ser casos especiais, que é um casal de Manaus, nós vamos apresentar muito em breve, eles fizeram uma pesquisa, são pessoas muito bem formadas, da área da universidade, fizeram uma pesquisa e eles encontraram 43 realidades que representam casos especiais. Quando a gente fala de casos especiais, a gente imagina imediatamente segunda união. E a gente, como eu disse, a gente nem fala mais em segunda união somente, a gente já fala em novas uniões, né? Mas existem tantas outras realidades, pessoas sós, né? Então nós já temos o grupo que está estudando conosco a questão da viuvez e daqueles que ficam separados, que não voltam a contrair a vida conjunta, né? Depois nós temos a questão dos migrantes, como eu falei, e tantas outras. É uma gama que depois nós vamos fazer chegar a vocês quantas coisas tem. Agora, claro, nos casos especiais, por exemplo, a Diocese de Juazeiro deve ter alguns casos mais especiais, desses 43 que eles apontam, né? Aí vocês vão identificar, talvez 5, que são primordiais, que deveriam ser atacados nos casos especiais. Em São Paulo já serão outros. Então, a gente tem o macro, os 43, mas depois nós vamos afunilando as realidades de cada diocese, de cada paróquia. O certo é que nós temos em todas as dioceses novas uniões, nós temos problema de alcoolismo, nós temos problema de violência, nós temos problema de abuso nas casas, nós temos problemas de muitas pessoas que não têm os sacramentos, né? E às vezes o pai, a mãe ainda até tem o sacramento. Nós temos o problema que pessoas que vivem juntas e não estão nem aí para o sacramento, ou às vezes querem o sacramento, mas não querem passar por um processo formativo. Então, nós temos uma gama muito grande. Então, a igreja e a pastoral familiar, obviamente, se preocupa também com isso, e com o desejo de acompanhar essas diversas realidades que existem, né? Aí estão elencadas algumas, mas são muitas outras, né? E, como eu disse, não dá para os grupos da pastoral familiar fazer tudo isso. Por isso, nós temos que fazer em conjunto, de forma orgânica, né, com outras pastorais. Nós citamos aí os presos. Vamos trabalhar com quem? Com a pastoral carcerária. Citamos os idosos. Vamos trabalhar, obviamente, vamos trabalhar dentro do setor casos especiais, a viuvez e as pessoas sós, podemos trabalhar, mas podemos trabalhar também com a pastoral da pessoa idosa. E aí vai, né? Nós temos uma gama muito grande, né? Todos nós somos responsáveis pela pastoral familiar, né? Os bispos, obviamente, como representante dos apóstolos, são os primeiros responsáveis. Depois os sacerdotes, os diáconos, religiosos, mas, sobretudo, o que diz Amoris Laetitia, que a família é sujeito da pastoral familiar. Sujeito significa ela é corresponsável da pastoral familiar. E quando eu falo da pastoral familiar, falo de todos os âmbitos da família. Então, todos que são humanos, somos responsáveis pela pastoral familiar. Obviamente que a gente tem essa hierarquia, porque faz parte, né? A igreja, ela tem essa realidade hierárquica, mas não diminui, por exemplo, uma família como evangelizadora de um bispo, que tem o papel de governo, de profetizar, né, e de santificar. Isso não é diminuído, né? O agente primeiro da pastoral familiar deve ser a família. E, claro, pela hierarquia, a hierarquia vai sugerindo e vai apontando, a partir do estudo da palavra, a partir da doutrina, quais caminhos a gente deve tomar. Mas o primeiro sujeito e o principal, na minha concepção, é a própria família que evangeliza. Tá? E aí todo mundo entra como parte disso. Como eu lembrei, uma pastoral orgânica, porque ela entra naquele conceito da Igreja Corpo de Cristo, que São Paulo fala tão bem, né? Estamos dentro desse grande corpo
que é a igreja, cuja cabeça é o Cristo, e nós estamos ligados uns aos outros, né? Não estamos separados, estamos ligados uns aos outros. É uma pastoral bastante abrangente, aí é que está, né? Uma pastoral bastante abrangente, porque ela, como vocês viram, olha para todas as realidades que existem. Todas as realidades são contempladas, porque em todos os lugares nós encontramos famílias, isso é fato, né? E ela precisa ser lembrada também como, sobretudo, uma pastoral de ação, né? Que se tem algo onde a família está sendo ameaçada, nós devemos agir. Não só esperar que as pessoas venham aos nossos grupos, que usem os nossos materiais, mas nós que temos os materiais, que possamos ir ao encontro das pessoas para colocar em prática esta ação da igreja, né? Então, todas as pessoas na pastoral familiar têm lugar. Todas as pessoas, né? Todas as pastorais estão ligadas a nós. Todos os movimentos, todos os institutos que trabalham com a família. Então, ela surge como esta resposta da igreja em favor da família, né? Dentro desta realidade tão necessária. O processo de implantação da pastoral familiar deve ser uma prioridade de cada diocese, de cada paróquia, porque se nós temos uma pastoral, que é uma pastoral de serviço, que não precisa a gente colocar lá nas nossas assembleias, né? Ah, a prioridade é a pastoral familiar, né? Pode até ter. Geralmente a gente tem alguns destaques nas nossas assembleias, a gente escolhe 2, 3, né? Na diocese, às vezes 5, e coloca, às vezes, pastoral familiar, catequese. Mais importante do que colocar no papel é estruturar bem uma pastoral familiar que seja aberta, que tenha os grupos, mas esses grupos se conectem a outras coisas e alimente, né? Alimente as outras pastorais. Que a pastoral familiar seja uma fornecedora de agentes para outras pastorais. Aí você cria realmente essa dimensão do orgânico, que a gente acaba evangelizados pela pastoral familiar, chegando a todos os outros ambientes. E, obviamente, que isso tem um retorno, né? Tem um retorno. Eu conheço paróquias e dioceses que a pastoral familiar está muito renovada em termos de casais jovens, que tem muita disposição, né? Que, às vezes, querem abraçar o mundo, né? Porque estão no começo, né? Às vezes, a gente que já passou dos 40, a gente já quer ir um pouco mais devagar, né? Mas tem muita gente, depois dos 40 também, que fica mais ativo ainda. Mas por quê? Porque foram trazendo essas pessoas, a pastoral familiar foi pegando esse povo no batismo, foi pegando esse povo na catequese, foi pegando no namoro, no noivado. E é claro que isso vai desencadear depois uma paróquia ativa, né, viva, com famílias que se envolvem. E uma pastoral familiar que olha a família toda, não olhe só o casal, mas olhe os filhos, que são jovens, ou são adolescentes, ou são crianças, que olhe também os idosos, que fazem parte, e às vezes a gente esquece, né? Aí a gente quer colocar o idoso em um grupo de idosos também. E esquece que é família, poder trazer essas pessoas também para a realidade familiar. Por isso que no Hora da Família desse ano, no mês de agosto, da Semana da Família, tem lá algumas coisas na celebração que contempla exatamente a vida dos filhos. Em alguns momentos, a vida dos idosos também. É para lembrar que todos são famílias. E depois também, nesse contexto, né? O Papa João Paulo II, exatamente aqui onde eu estou, no Mato Grosso do Sul, disse em 91, numa visita, quando esteve aqui, que a família deve ser a grande prioridade da pastoral. Sem uma família respeitada e estável, não pode haver organização social sadia. Isso nós estamos vendo no nosso país e no mundo inteiro, né? As situações que estamos vivendo, mesmo chamados países do bem-estar, você vai na Dinamarca, na Suécia. O ano passado eu estive em uns cursos nesses dois países, na Dinamarca, um país que você encontra pouco pobre, quase nenhum, você não vê ninguém na rua, sobretudo na capital, Copenhague, você não encontra mendigos, nem nada assim, né? Parece que é uma cidade muito bem estruturada em termos econômicos. Mas você chega em uma praça, por exemplo, nessa grande cidade, e você encontra uma Cracolândia, como aquela de São Paulo, né? As pessoas degradadas, né, pela droga, porque é liberado em nome da liberdade, etc. Aí você vai
em um laboratório, onde a mulher chega lá e diz assim, bom, eu quero um filho loiro, com os olhos, com um olho azul e outro roxo, não sei o quê, e diz, eu não quero saber quem é o pai, tal, ou quero saber quem é o pai. E compra. Então, você veja, né? É uma sociedade, obviamente, que ela tem o bem-estar econômico, mas ela não tem o bem-estar psíquico, porque isso depois vai desencadear em alguns processos muito sérios, não só para aquela pessoa que compra um ser humano, né? Que compra um óvulo, ou compra depois um gameta, né? Para poder ser inserido no útero e gerar uma vida, mas essa pessoa que foi gerada, como é que ela vai nascer e quais são as consequências psicológicas que essa pessoa vai ter. Pode nascer até fisicamente bem feita, porque no laboratório eles procuram selecionar, mas depois como será esta pessoa? Então, é uma sociedade que não é sadia porque a família não está sadia, né? Então, precisa olhar a família como um todo. Aí nós temos o nosso guia de implantação, ele foi revisado, mas já está precisando de uma nova revisão, né? Porque tem algumas coisas que precisam ser feitas, algumas considerações. Na próxima edição nós já vamos trazer algumas coisas novas. A implantação, como vocês sabem, passa por 8 encontros, vocês já passaram por isso, né? Terminados esses encontros, aí você vai estruturando a pastoral familiar, e aqui você vai encontrar exatamente no guia de implantação esse material que é colocado na paróquia de forma bem passo a passo, para que a paróquia vá assumindo, vá descobrindo o que é isso, né? Depois, os temas encontrados nesses encontros são a situação de nossas famílias, a família, projeto e imagem de Deus, e aí está, sacramento, evangelização da família, pastoral como serviço, implantação na paróquia e a formação dos agentes da pastoral familiar, que é algo essencial, tá? Agora, eu queria trazer aqui, já falei um pouquinho dos últimos documentos, mas eu acho que é essencial, eu não sei como é que vocês estão em Juazeiro, mas é essencial que na pastoral familiar a gente estude Amores Letícia, né? Se vocês quiserem, uma próxima vez, eu posso preparar Amores Letícia com os seus 9 capítulos e as suas realidades peculiares que ela traz, né? Ou no próximo ano, quem sabe, quando vocês quiserem, na ocasião dos 5 anos desse documento. Veja que o Papa Francisco lançou esse documento no dia de São José, né? Já vai fazer 5 anos, no dia de São José, lembrando essa dimensão da família. E um documento muito perspicaz, porque ele não nega a doutrina, que é o ideal, né? Nós temos o ideal, que é aquilo que está na doutrina, que está no Evangelho, mas o Papa começa a Amores Letícia, no primeiro capítulo, falando das famílias na Bíblia. Ele resgata muitas famílias na Bíblia, e esse resgate dessas famílias, ele vai mostrando que são famílias humanas, que têm a graça de Deus presente, mas também têm as suas peculiaridades. São famílias que têm problemas. Elas têm problemas, e são problemas reais. Então, esse documento resgata aquilo que a doutrina traz, que o Evangelho traz, de valorização da família, mas também procura saber, bom, o que é que tem lá no Quênia de problema da família? Qual é a família real do Quênia? Qual é a família real do Brasil? Qual é a família real da Europa? Qual é a família real da Ásia? Então, traz esta realidade e parte da realidade. Para quê? Para que esta família, na sua realidade, seja acompanhada devagarzinho, como um pai que pega uma criança na mão, né? Com misericórdia, com jeito, e vai apresentando os valores da vida, para que essa criança se apaixone pelos valores da vida, pelos valores do Evangelho, e vá tomando a decisão livre, autônoma, de assumir a vida do Evangelho. Não pode ser uma imposição. Por isso que esse documento é tão importante, mas que foi massacrado nos meios de comunicação quando surgiu, porque só se falava na aceitação dos casais de novas uniões e nas chamadas uniões homossexuais. Parece que era isso que o documento trazia, não tinha mais nada, né? E que depois, quando viu que o documento fala dessas realidades, as pessoas são acolhidas, elas são acolhidas e são levadas para o discernimento, né? Acompanhadas misericordiosamente para o discernimento. Quando os jornais perceberam que não era isso, né? Que existia uma proposta de uma continuidade, então
se perdeu o interesse também por esse documento, né? Então, é importante a gente olhar bem para Amores Letícia. Então, ela vai partir destas realidades das famílias e a gente deve trazer essas realidades também aqui para nós. O que o Papa fala também nesse documento, que eu acho que é importante agora a gente ter bem claro, quando a gente fala dessas novas periferias, é a questão do individualismo, né? Nós queremos formar famílias, mas não queremos partir do eu para o nós. Nós devemos trabalhar a dimensão comunitária da família, para que a família se sinta esta comunidade primeira, célula-mãe, tão repetida desde João Paulo II, mas também você vai encontrar, além da Veritatis Splendor de João Paulo II, na Familiares Consórcios, você vai encontrar em Paulo VI, muitas referências também sobre isso, né? Bento XVI também traz sobre isso. Desta comunidade, que é a primeira educadora, que é a primeira célula da sociedade, e ela está sendo atacada pelas ideologias. Aí nós temos a ideologia de gênero, obviamente, mas também temos essas outras ideologias, o individualismo com o nome de autonomia, que na realidade não é autonomia, né? É exatamente uma escravidão imposta de maneira subliminar. Significa que não é imposta pela força dos exércitos, da polícia, como são nas ditaduras, ou como é das ditaduras, mas é imposta pelo psicológico, vai entrando de maneira subliminar, quase imperceptível, e vai transformando a mentalidade, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa, uma das coisas que eu pude observar, daqueles que iam casar, qual era o conceito de casamento que eles tinham? Prisão, né? Então, eles diziam assim, mas você vai se prender, você vai ficar amarrado a uma pessoa. Esse conceito entrou da onde? Entrou dessas ideologias, que diz que a pessoa não é autônoma quando ela está junta com outra pessoa, quando ela forma uma comunidade com outra pessoa. Então, o capítulo 8º da Amores Letícia, né, que tem um capítulo dedicado às crises, muito importante também, se eu não me engano é o 3º capítulo, mas o capítulo 8º, ele é muito interessante porque é aqueles verbos que eu falei para vocês, né, acompanhar, discernir, integrar, né. Eu diria, colocaria o 4º como primeiro, né, que seria acolher a pessoa com tudo aquilo que tem. Quando você chega no hospital, você chega todo arrebentado, né? Mais arrebentado ou menos arrebentado. O médico não fica dizendo, eu acolho você, não acolho você. Se o conceito do Papa Francisco de igreja, hospital de campanha, que é que pega os feridos, né? Nós estamos vendo agora os hospitais de campanhas no Brasil e no mundo, que pega essas pessoas doentes, né? Se a gente chegasse lá, não, eu posso escolher você, não quero você, quero você, como é que ficaria, né? Também a igreja, nós vamos dizendo isso, olha, nós queremos todos que são pecadores, todos que estão doentes, vamos acompanhar vocês para que vocês façam discernimento e depois acolham a verdade do evangelho, né, e possam integrar essa verdade na vida de vocês. Então, acho que aqui está a novidade, né, da Amores Letícia. A doutrina continua a mesma, mas é preciso um itinerário catequético vivencial, sobretudo para aqueles que vão construir matrimônio e para aqueles que já estão no matrimônio, para que não caiam no fracasso. E aqueles que já caíram, né, que significa que o casamento não foi para frente, eles precisam ser acolhidos e fazer uma redescoberta dentro dos limites de cada um, de filhos de Deus, uma redescoberta que são filhos de Deus, com os limites que cada um tem, obviamente, né? Mas que deve se sentir parte dessa igreja, que não é uma igreja de anjos, uma igreja de puritanos, mas uma igreja de pessoas reais, né? Bom, eu coloquei aqui eventos que tem na pastoral familiar, né? Nós temos a Semana da Família, nós temos a Semana da Vida, desencadeando do dia do nascituro, nós temos os encontros mundiais da família, nós temos os simpósios e as peregrinações da família no Brasil, nós temos a Semana Nacional da Família, temos o Congresso Nacional da Família, e aí nós temos as articulações, né? A assessoria pedagógica da família, ampliada aí com os conteúdos do INAPAF, nós temos a assessoria dos regionais, temos também a participação da comissão
para a Vida e Família, temos a Comissão da Vida, ligada à bioética, que também está muito articulada conosco esse ano, tanto que eu participo também da Comissão de Bioética, as reuniões da Comissão Episcopal para a Vida e Família, e as associações familiares e os movimentos também. Todos estamos ligados, né? As questões das formações. Nós temos os encontros nacionais, né, que acontece, quando não tem congresso, acontece sempre no mês de novembro. Nós temos assembleias, né, gerais, da pastoral familiar, e todos os representantes dos regionais, com seus bispos e assessores também. Temos os congressos e temos os simpósios. Tudo isso são espaços de formação. E, claro, o INAPAF, que promove vários encontros de formação. Os subsídios, nós temos o Hora da Família em 2 momentos. O anual, que é novo, começou esse ano, né? E saiu 40 mil exemplares, né, impresso, que foi uma surpresa para nós, que é a primeira vez. Então, ele é para todo ano. A gente só não faz nos meses que já tem, por exemplo, agosto, que já tem a Semana da Família, é feito um especial. E no mês de outubro, que é feito também um mês com o subsídio Hora da Vida. Então, Hora da Família para o ano e Hora da Família para o mês de agosto. Esse ano já temos essa novidade. Aí nós temos o material formado para os setores, pré, pós e casas especiais. Temos o INAPAF, agora com 3 módulos, mas já pensando no 4º. Temos a revista Vida e Família, que não é mais impressa, é eletrônica, e logo, logo vocês terão um portal maravilhoso, né? Inclusive os regionais vão poder participar bem desse portal, com vídeos, com formações, com material escrito, que acaba se tornando essa revista eletrônica, né? Ligado aí o portal, revista eletrônica, uma coisa vai conjugar a outra. Os livros com temas relativos à família, né, a questão conjugal, a vida e etc. E várias atividades que a gente tem durante o ano. Que eu não vou passar, porque muitas dessas atividades que estão aqui, o coronavírus tirou da nossa pauta, a gente teve que reprogramar tudo, sobretudo online. Aqui nós temos o nosso organograma nacional, que depois se repete um pouco no organograma do regional. A Comissão Episcopal para a Vida e Família, com a sua presidência, né? A Comissão Nacional, que é formada pelo bispo, assessor, etc., aquilo que eu já falei para vocês. O INAPAF, de um lado, o núcleo de formação e espiritualidade, a questão da promoção e defesa da vida, que é esses casais agora que nós estamos pegando nos regionais, e vamos formar esses casais com a comissão de bioética, para que eles conheçam bem a questão da vida, e nos regionais possam auxiliar. E depois nós temos a Secretaria Executiva, a SECREM, que é onde se produz esses materiais, e onde se faz toda a comunicação, o Conselho Fiscal, né, que é formado pelos bispos, e também por conselheiros leigos, a assessoria pedagógica, assessoria de planejamento, assessoria administrativa, né, que está ligada aí tudo na Comissão Nacional. Aqui nós temos os materiais, né, diretório, pós, pré, casas especiais, o guia do INAPAF, aqui as 3 fases do INAPAF, e aqui nós temos Hora da Família, né, como eu já falei para vocês, o anual, aquele de agosto, e o Hora da Vida, que é do mês de outubro, e aqui nós temos o último lançamento, o último, que quer dizer, foi agora o mais recente, mas teremos ainda lançamento esse ano, que é o acompanhamento vivencial, o itinerário vivencial de acompanhamento para o sacramento do matrimônio. E assim, meus amigos, eu tentei dar uma visão geral do nosso itinerário, da nossa pastoral familiar. Não sei se consegui fazer aquilo que vocês estavam esperando, mas estou disponível aqui para responder alguma pergunta e consertar alguma coisa que eu não tenha falado direito. Padre, a gente tem umas perguntas. Temos alguns comentários e temos também aqui 2 perguntas. O Valdenor Ferraz, ele perguntou o seguinte: hoje está mais difícil o trabalho da pastoral familiar? Ele está difícil, mas também está mais fácil, né, em alguns aspectos.
Bom, Valdemar, está difícil pela complexidade das nossas famílias, né? Nós temos muitas questões que têm a ver com relativismo, as chamadas verdades promulgadas a partir de cada pessoa. Cada pessoa quer ter a sua verdade. E aí não tem um ponto de encontro. Isso realmente é uma dificuldade. Acaba atrapalhando, porque as pessoas, como eu disse, a gente tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Nesse aspecto, nós temos dificuldade. Por outro lado, nós temos também facilidades, porque nós temos hoje uma gama de pessoas que estão abertas a recomeçarem um trabalho de evangelização. E temos muitos leigos envolvidos. A pastoral familiar e os movimentos familiares são capilares, né? Estão em todos os lugares. Isso é uma coisa que a gente não tinha há 40 anos atrás, né? Temos muito material e muita gente preparada também, que pode auxiliar nos diversos campos da formação. Então, se por um lado nós temos dificuldade, por outro nós temos algumas vantagens também. O problema é que talvez a gente não tenha descoberto ainda o frescor do Evangelho para anunciar com alegria. Por isso, todos os documentos do Papa Francisco vêm com a palavra Gaudete, né? Alguma coisa que nos lembra a alegria. Que a gente tenha esse impulso da alegria de dizer, não, isso me faz bem, o Evangelho é bom, e eu quero anunciar. Então, isso falta para a gente hoje, nessa pós-modernidade. Então, aquela garra primeira dos apóstolos, muita gente não tem. Mas existe uma parcela de pessoas que tem. Eu tenho visto na pastoral familiar tantas pessoas aguerridas, tantas pessoas queridas, tantas pessoas que querem ir ao encontro, né? Eu vi, por exemplo, só um exemplo para vocês. Quando eu comecei a trabalhar o itinerário personalizado, não fui eu que comecei. Foi uma senhora da paróquia que disse assim, vocês não podem dar um curso de final de semana e achar que a pessoa está preparada. Isso não está certo. Ela me encheu tanta paciência que eu comecei a acompanhar um casal. E depois de começar a acompanhar o casal, não é que eu me propus de acompanhar a outros, foram os casais que foram chegando. Isto é, se você tem alguma coisa para oferecer, vai ter sempre alguém que vai querer receber. Agora, se a gente não tem, se a gente não se adapta, se a gente não busca coisas novas, porque o evangelho, a doutrina é sempre nova, é sempre surpreendente. Os métodos é que não podem ser velhos, né? Nós devemos renovar os métodos, porque a doutrina e o evangelho sempre são novos. Então, acho que nesse sentido é que tem coisas difíceis e coisas também importantes. Eu acho muito difícil naquilo que você fala, este verniz que é passado no sentido que muita gente foi batizada, mas não foi evangelizada. Isso sim. E aquele trabalho que a paróquia tem que fazer, que é um trabalho que às vezes se fazia em casa. A segunda pergunta é de Marinalva Rodrigues, lá de Sobradinho. Ela diz, existe um estudo para depois escolher os coordenadores da pastoral familiar, pois muitas vezes tem coordenadores que não sabem abraçar, acolher quem chegar e afasta quem está na pastoral. Um estudo, essa sabe que é bom a gente até sugerir para quem é estudioso na pastoral familiar olhar isso aqui, né? Bom, eu diria, como é o nome dela? Marinalva. Marinalva, é o seguinte, na realidade não existe estudo sobre isso, o que existe é o que a gente sempre promulga nas nossas comunidades. As comunidades devem ser comunidades acolhedoras, comunidades que acolhedora significa não ficar na porta da igreja esperando quem chega. Acolhedor significa o encontro das pessoas. Por exemplo, quando eu vou em uma casa dar uma catequese batismal, eu estou acolhendo essa pessoa em nome da igreja. No nosso itinerário para noivos, o padre vai 2 vezes, dos 8 meses, ele vai 2 meses juntos. Quando o padre chega na casa, parece que chegou uma figura, assim, extraordinária. A gente não é nada de extraordinário. A pessoa se sente acolhida pela igreja. Então, esse discurso nós fazemos, mas tem gente que parece que não se convence, que faz da pastoral um cargo e não um serviço. Tudo que está na dimensão da igreja é serviço. No serviço, nós nos alegramos e, portanto, somos servidores. O que é um servo? É aquele que se ajoelha diante do outro. E, às vezes, a gente não se ajoelha diante do outro. A gente fica de pé querendo que o outro se ajoelhe. Quem age assim, está no lugar errado. Está no lugar errado. Deveria primeiro fazer o processo da conversão e, como Jesus agiu, agir. Como é que Jesus agia diante das pessoas, né?
a outra pessoa sempre era um tesouro para Jesus. Nós devemos também lembrar disso. Não é que não vamos prolongar a verdade para as pessoas, vamos deixá-las na ignorância, não. Mas nós devemos ser humildes e sermos servos. A igreja deve ser isso. E cada vez mais a igreja tem sofrido, passado por muitas situações e vai passar mais ainda para ser purificada, porque tem gente do alto a baixo que acha que na igreja ter um cargo é um cargo segundo a concepção humana, e não um cargo segundo a concepção de Jesus, que é um serviço. Então, quem tem a percepção que é um serviço, vai acolher bem as pessoas. Então, a gente pode até dar curso de formação humana, de ajudar a pessoa a trabalhar os relacionamentos, mas, sobretudo, é um processo de conversão. É preciso mudar o nosso rumo da vida, segundo o rumo da vida de Jesus. Tem também um comentário da Jocélia Souza. O nosso problema também é a cultura de morte, e sendo relativiza o aborto, eutanásia, etc. Sim. A cultura da morte ela é muito mais ampla do que isso. É claro que quando o santuário da vida, que é um útero, se torna um santuário da morte, você abre para todos os outros, para tudo, né? Mas quando a gente fala da cultura da vida, e esse ano a campanha da fraternidade, que até traz a nossa irmã Dulce aí, né? Traz tão bem essa reflexão, nós vamos olhar as diversas etapas em que a vida é ameaçada. Então, nós temos a questão do aborto, mas nós temos as crianças abandonadas, muitas crianças são abandonadas, nós temos os jovens com problema da drogação, é uma questão de vida, a questão da droga, a questão de uma sexualidade desenfreada é uma questão de vida, porque ela vai gerar depois aborto, vai gerar doenças, vai gerar problemas sérios, vai gerar problemas psicológicos também. A questão do desemprego é uma questão de vida, né? A questão dos idosos abandonados é uma questão de vida, e depois a questão da eutanásia. Tudo são coisas ligadas. Então, quem olha o aborto e também vê a eutanásia, tem que olhar nesse meio. Aqui nós temos as duas pontas, mas no meio nós temos outra gama imensa de ameaça à vida, que a igreja, quando fala do pobre, fala exatamente disso, né? A vida em todas as etapas. Agora, obviamente, que é muito sério você matar uma pessoa que não pode se defender, no caso que é uma criança que está no útero, ou uma criança que está fora do útero também, que morre às vezes de fome, morre porque não tem acesso à saúde pública. Quantas crianças morrem porque não têm realmente acesso a hospitais e a tanto mais, né? Morre pela questão do saneamento básico, né? É uma coisa que às vezes a gente não vê, mas que é imensamente grave também. Tem um comentário do Hildenberg. Com a sociedade plural e com tantos desafios, como a pastoral familiar deve agir para a evangelização desses novos modelos de família que surgem em uma sociedade fútil e sem compromisso, sem excluí-la? Exato. Bom, eu acho que eu falei, mas vou só especificar. A igreja é um hospital de campanha. Significa que todos os doentes da igreja devem ser acolhidos. Todos. Mas no hospital a gente não acolhe a pessoa para deixá-la doente. No hospital a gente acolhe a pessoa para dar remédio e ajudar a pessoa a sair sadia. Tá? Então, quando nós acolhemos um pecador, e todos nós somos, né? Todos nós somos pecadores, por isso o Papa se confessa, eu me confesso, todo mundo se confessa, e a gente não precisa se achar melhor do que ninguém, porque São Paulo diz que quem está de pé se prepara que vai cair. Mas quando a gente acolhe uma pessoa na sua fragilidade, nós não estamos acolhendo aquilo que a pessoa pratica como algo que não é bom. Porque nós devemos encaminhar as pessoas para o bem. A moral cristã, a moral católica, nos leva ao sumo bem, que é Deus, né? Então nós vamos, exatamente como fala o Papa Francisco, acolher e acompanhar. Por quê? Porque nós vamos apresentando remédio para esses males que ele apresentou aqui, para uma sociedade fútil, e é mesmo, é tão fútil que troca de pessoas, de relacionamento, como troca de roupa, né? É tão fútil que mata uma pessoa porque quer roubar o tênis e a pessoa não quer dar, ou porque não, se tem 10 reais, acha pouco, é capaz de tirar a vida. Veja, essa é uma sociedade super fútil. É uma sociedade com muita depressão, porque é uma sociedade que não foi preparada para ter capacidade de resiliência.
Então, o que é que o Evangelho faz quando a gente acolhe essas pessoas? O Evangelho vai dando fundamentação para essa vida, vai criando alicerce, vai criando uma coluna vertebral capaz de sustentar o peso da vida, que a vida é pesada, é leve, mas também é pesada. Então, vai amadurecendo a pessoa, vai dando as ferramentas para que a pessoa e a família comece a entender como deve se portar como ser humano e como esta sociedade composta de outros seres humanos. Então, é um processo, né? É um processo que a gente deve realmente acompanhar como igreja, assumindo a vida da pessoa junto conosco para ir ajudando na liberdade, obviamente, na autonomia que a pessoa tem, mas que diante dessa autonomia que ela vá assumindo conceitos também da vida cristã. A próxima questão é também da Jocélia. Padre, nós utilizamos para a preparação para a vida matrimonial o livro de André Parreira e Carina. São 11 encontros. Devemos mudar para este novo apresentado? A gente deve complementar, entendeu? Por exemplo, eu não sou nem a favor que a gente termine aqueles encontros de finais de semana. Não sou a favor. Porque naqueles encontros, veja, nós não podemos, o nosso itinerário ele é profundamente bíblico. Porque você pode dar todos os conceitos doutrinais, mas se você não der a capacidade da pessoa se encantar pela Bíblia, a doutrina não vai ficar. Não vai ficar. Então, eu posso falar de maternidade, de paternidade, eu posso falar de métodos, eu posso falar de tudo, mas se a pessoa não aprender a manejar a Bíblia e não aprender a gostar da leitura bíblica, esses conceitos passam todos. Todos. Então, por exemplo, deve-se utilizar de maneira personalizada alguns encontros, esses que nós propomos. O livro do André e da Carina, nós não estamos tirando de circulação de jeito nenhum. Ele é muito bom para acompanhar grupos, para fazer um encontro com os noivos em forma de grupo. E depois, aqueles finais de semana, nós deveríamos utilizar para trabalhar, por exemplo, um tema, veja só, fertilidade e métodos. Você não pode, nós não podemos treinar 300 casais para trabalhar nesse tema, que esses casais não conseguirão. Nós precisamos de alguns casais ou de alguns profissionais que falem desse tema com categoria. E aí você precisa reunir um grupo maior. Então, no final de semana, você faz aquele que antigamente era curso, mas tudo é itinerário, tudo está dentro do itinerário. Então, você aborda esse tema. Você pode abordar a questão canônica nesse momento. Quer dizer, uns 3, 4 temas você usa no final de semana e parte desse final de semana se faz um bom retiro. E aí, a gente usa o itinerário personalizado, que é o casal formador e o casal de noivos, que é profundamente bíblico, porque ele vai abrir o coração. Ele nem faz nenhum grupo e nem faz também naquele grupão de final de semana. Porém, esse grupo menor, digamos que 10 casais vão casar na paróquia, porque agora está diminuindo o número de casamentos, cada vez mais diminuindo. Faz-se um grupo com esse pessoal da paróquia, e esse livro do André seria muito bom para trabalhar isso aqui, né? E este grupo só termina quando o último casa. Aí você pode fazer, você tem 11 encontros, você tem praticamente um ano, você dá um mês de férias aí o pessoal no São João, aí na Bahia, que é bastante, né? Tem que dar um mês de férias, pessoal, né? Não precisa fazer encontro. Mas aí você teria esse grupo, que é um grupo, quando o último casar, ele já foi formado em forma de grupo, mas também já fez aquele trabalho com o casal formador, que criou laço e introduziu a pessoa na Bíblia. E aí você tem um grupo de pastoral familiar de jovens, que já vão para os recém-casados. Essa transição é muito importante. Aí você amarra as pontas, você vai percebendo que a formação do pré não é para terminar no dia do casamento. A formação do pré é para continuar depois do casamento. Com os casais recém-casados e depois que vão entrando na estrutura da pastoral familiar e vão envelhecendo, né? Envelhecendo significa se tornando maduros e vão assumindo a própria vida. Então, a questão não é substituir, a questão é complementar. Complementar. Por isso que nós lançamos esse aqui, né? Não vamos tirar nada de, como eu disse, nem aqueles encontros de finais de semana. Aliás, os encontros de finais de semana, nós vamos fazer uma sugestão via site. Vocês vão poder pegar no site e imprimir e não precisa comprar. Nós vamos fazer como doação para as dioceses.
né, como sugestão de tema, como trabalhar um tema, quais profissionais podem trabalhar tema, e um modelozinho de retiro também para ser feito no final de semana com todos aqueles que vão casar. Aí já é um grupo maior. Pode fazer até 3, 4 paróquias juntos também. Não precisa ser só uma paróquia. A gente vai já voltar para a pergunta do nosso casal regional, Elielce e Zelma, mas a gente quer que o senhor responda, por favor, a pergunta da Mara. Aqui em nossa paróquia estamos dando passos iniciais na pastoral. Fizemos os encontros para implantação. Concluímos no final de 2019. Paramos no mês de janeiro e com a pandemia não nos reunimos mais. Mas a dúvida é, por onde recomeçar? Bom, isso é uma pergunta boa, né? E complexa. Parece simples, mas cada realidade é uma realidade. Por exemplo, se essa pergunta viesse da Amazônia, que as pessoas estão dentro das comunidades, têm que andar de rio e não tem internet, eu diria, vocês têm que esperar passar a pandemia. Mas eu acho que aí vocês todos têm acesso à internet, né? Então, deveria aproveitar dessa ferramenta que nós estamos aproveitando e começar a fazer alguns encontros para ir reanimando o povo, revendo os materiais, até o momento de chegar à forma presencial. Então, se nós temos essa ferramenta, ela deve ser usada. Se a gente não usar para o bem, alguém vai usar para fazer bobagem também, né? Então, vamos usar, vamos olhar, vamos rever os materiais, ou vamos acrescentar desses materiais, né? Pegar vídeos da formação, de tal forma que vão implantando a partir daquilo que tem, né? Eu acho que a ferramenta online é a possibilidade que a gente pode usar agora. Eu, por exemplo, estou trabalhando 3 vezes mais agora, com a questão online. Todo dia eu estou numa diocese. Todo dia estou fazendo uma formação, coisa que eu não fazia antes, que eu tinha que ir no regional, que as pessoas estavam acostumadas com a presença. Não vamos deixar de fazê-lo quando a pandemia passar, mas certamente vamos utilizar muito mais isso aqui. Então, aí a pergunta de Zelma, coordenadora do Regional Nordeste 3. Padre Crispim, boa noite. Gostaríamos que o senhor relatasse para nós sobre como sensibilizar os padres e bispos para este acompanhamento e o abraço para com a pastoral familiar. Tem que ter paciência e perseverança. Primeiro, eu acho que vocês têm que se convencer de que vocês são agentes vivos da evangelização. Cada casal deve ter claro isso aqui. E não são menores do que ninguém, embora devamos respeito à hierarquia, né? Mas um casal convicto é capaz de mexer o coração de um padre. Eu sou experiência disso. Eu falei para vocês que comecei com uma família que começou no meu pé, me enchendo a paciência. E eu me lembrava daquela viúva do evangelho que ia lá infernizar a vida do juiz, né? E não é que essa família que ficava atrás de mim era mal educada nem nada, mas ela me convenceu, ela dizia, olha, a situação não está boa, essa preparação, e olha que aquele modelo de final de semana eu tinha preparado, todos os encontros. Foi eu que, como coordenador de pastoral, preparei na diocese. E a família achava que não estava bom. Ela insistiu tanto comigo, mas insistiu porque era convicta, que eu me convenci. Me convenci e depois comecei a tomar gosto. Então, uma primeira coisa é ter convicção e começar a experimentar o itinerário. Quando você começar a experimentar, você vai começar a ter convicção. E a sua convicção vai levar os padres a tomar gosto também. Aqui na nossa diocese, quando eu comecei sozinho, que nem eu acreditava, e os outros padres foram entrando, que o bispo pediu que se implantasse, e ninguém acreditava. O pessoal dizia, esse é doido, isso é invenção da sua cabeça. Que maluquice agora, 8 meses, né? Quando eles começaram a ir nas casas com um casal que acompanha, mudaram completamente. Porque se sentiram acolhidos, se sentiram que a igreja em saída não é aquela igreja que eu vou na casa que eu quero ir porque a pessoa é minha amiga. Eu vou na casa que tem uma necessidade. Então, se alguém vai casar, tem uma necessidade. Não é porque é meu amigo. É porque naquela casa é o lugar da evangelização. Então, os padres começaram a perceber realmente que tinha uma coisa diferente. Então, é preciso muita perseverança e muita convicção. Padre, que alegria é ter suas palavras, ela nos anima muito. Nós já estamos há 15 anos nessa
perspectiva de que tem uma pastoral implantada em toda a diocese, infelizmente nem todas, mas a alegria que nos dá hoje é que essa nossa formação está sendo para o regional inteiro. Nós estamos vendo todas Maria, eu pensei que era só para Juazeiro. o regional Nordeste inteiro está participando, gente. Padre, que alegria que nós estamos participando. É outra coisa, acho que nós ficamos tão nervosos no início que nós não nos apresentamos. Pois bem, eu sou o Binaldo. Edileuza. Nós já temos 30 anos de casados e nós estamos coordenadores diocesanos da Pastoral Familiar na Diocese de Juazeiro. Pela segunda vez, na implantação, quando se iniciou, foi que nós começamos com outra turma bem entusiasmada que começaram. E foi necessário agora, em 2019, que nós voltássemos a colaborar com essa pastoral que amamos tanto e ficamos felizes, ela nos deixa muito alegre. E a gente quer agradecer muito, Padre, pela sua presença. É gratificante a sua presença aqui conosco. Estou sempre disponível. Quando precisarem, estamos por aqui. Então, Padre, eu já anotei aqui nas minhas anotações que a gente vai querer, sim, uma palavra sua sobre o Amores Letícia, a gente vai querer. E também eu sei que o senhor já falou com Tânia para falar de uma forma mais longa, que hoje foi só uma pincelada sobre o itinerário vivencial de preparação para o sacramento do matrimônio. Aqui da Diocese de Juazeiro, nós temos cinco pessoas. Eu, Silvia, Mazinho, Tânia e Neide, de Sobradinho. Nós estamos fazendo nessa primeira turma. Nós estamos participando. Como é que vocês estão vendo? Eu estou amando. Eu até fiz um comentário que eu nunca tinha ouvido falar de sacramento da forma que o senhor fala no vídeo, né? Dos sacramentos, do quarto encontro. Sim. Da quarta aula, terceiro encontro, que é sobre o sacramento. Está bem antenada mesmo, viu? Não, eu tenho um caderno, eu estou anotando, respondendo as atividades no caderno, e assim, estou apaixonada pelo itinerário, o curso, o senhor tem uma pedagogia excelente, e assim, estou amando. Então, a gente vai querer que, antes que o senhor fale para a gente sobre o Amores Letícia, a gente vai querer, depois, né, a gente vai combinar, para o senhor falar, apresentar mais esse itinerário vivencial. Você vai ver, você vai se apaixonar quando você acompanhar o primeiro casal. Aí você nunca mais vai querer sair. É impressionante. Depois do primeiro casal, a gente tem uma visão completamente diferente. Você sente que você é pastor, que você realmente agora você está evangelizando, porque é eficaz. É impressionante, é uma coisa de louco. Eu estou há 12 anos acompanhando, e agora mesmo no Nacional eu tenho um casal. Todo ano eu tenho que ter um casal, porque eu não fico sem, porque me renova, porque você vê as coisas acontecendo. É impressionante. Foi um presente de Deus que eu não planejei, nem o meu regional planejou. Ele começou a vir de graça para nós. E a gente só... A gente já pediu os livros, né? O nosso administrativo e financeiro já providenciou, pediu os livros para a gente se aprofundar mais. Nós já estamos a 1h23, né? Então, a gente agora vai partir para os agradecimentos. Primeiro a Deus, que nos permitiu realizar essa formação. A Padre Crispim, que prontamente disse sim para o nosso convite. A PASCOM, na pessoa do coordenador Ricardo Souza, pelo apoio. A toda a Comissão Diocesana da Pastoral Familiar de nossa Diocese, na pessoa do casal coordenador do Núcleo de Formação e Espiritualidade, Eduardo e Tânia, que também está responsável pela transmissão, e a cada um que nos acompanha. Espero que eu não esqueça aqui nenhuma paróquia, mas a gente teve a participação da paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Francisco de Assis, Sobradinho, São José Operário, Casa Nova, Santa Terezinha do Menino Jesus, Paróquia Santo Antônio, Paróquia Santo Antônio de Pádua,
de Paraíso, Elísio Medrado, Diocese de Amargosa, Porto Seguro, Paróquia de Nossa Senhora da Guia, Ibotirama, Paróquia de Nossa Senhora das Dores, Diocese de Rui Barbosa, Diocese de Eunápolis, falei Amargosa? Falou. Falei Amargosa. Tivemos, como o senhor viu aí, a participação também do casal regional, Zelma, mas eu acredito que Elielso está com ela, né? Porque assim, a gente tem mas geralmente está o casal. Exato. E já convidar para o nosso próximo encontro, que será no dia 10, e será com o casal Márcio e Fátima, que eles são do Núcleo de Formação e Espiritualidade do Regional Nordeste 3, da Diocese de Rui Barbosa. Depois a gente vai ter um momento com Jorge e Mara, no dia 17 de junho, sobre o setor pós. E, por último, em 1º de julho, a gente saltou aí o São João, porque, apesar do isolamento, as pessoas provavelmente vão para as fazendas, para as roças, então a gente deu esse espaço aí no dia 24. E o último, que é o setor casos especiais, que vai falar para a gente, é o casal regional Elielso e Zelma. Então, a gente fica muito grato a todos vocês que nos acompanham. Quem não pôde participar, depois a gente vai disponibilizar o vídeo no nosso canal da Pastoral Familiar no YouTube. E vocês podem acessar depois. Depois o nosso casal Chiquinho e Marluce vai disponibilizar no canal. E agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham. Não dá para a gente saber por aqui, a não ser que a pessoa tenha feito um comentário, não tem como a gente saber por aqui quem entrou. Então, porque depois as pessoas nem falou que eu estava acessando. Então, nos perdoe, mas não tem como a gente falar o nome de todo mundo. Mas sintam-se acolhidos e abraçados, e a nossa gratidão por esse tempo que vocês passaram conosco. É convidado a vir nos visitar, padre, vindo até sua cidade. Vou visitar minha mãe. Eu vou visitar minha mãe no próximo ano. Espero que em janeiro, mas pode ter certeza que eu vou aí. Pronto, venha, será muito bem-vindo. Aqui uma família acolhe outra família, padre. Seja bem-vindo. Que bom, que bom. Eu esqueci de agradecer. Eu disse que ia fazer um agradecimento especial para a nossa filha, né, Lisa, que me arrumou o cabelo e fez a make. Viu? Tá certo. Tá bom, gente. Eu agradeço, então, a disponibilidade de me ouvir e estou sempre à disposição. E a gente queria encerrar com a sua bênção. Tudo bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigada, padre. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.